Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Aqui estamos para a nossa 28ª live. Convido vocês a adentrarem o meu lar e peço licença para adentrar no lar de vocês. O culto cristão do lar é um costume entre os espíritas de reunirem a família a fim de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, as lições de nosso Senhor Jesus Cristo. Desta vez, nós estamos no Face e no YouTube. Não vou responder os comentários e as sugestões durante a live, mas responderei depois a todos vocês. Podemos fazer outras lives ou debates com outros assuntos. Espero que vocês tenham pego o seu copinho com água para tomar ao final da reunião. Afinal, nós sempre contamos com a disposição dos nossos amigos espirituais para medicar a nossa água. Peço a vocês, por favor, para compartilhar, comentar e todo domingo, se Deus quiser, estaremos novamente juntos. Vocês podem participar independente da sua religião ou mesmo se não tiver nenhuma. No YouTube, vocês entram em se inscrever e clicam no sininho. No Facebook, vocês vão no meu perfil, põem seguir e depois ver primeiro. Por favor, compartilhem, participem. Vamos fazer uma corrente de estudo e de oração em benefício nosso, dos nossos familiares e amigos, e, se possível, de todas as pessoas que estão agora aproveitando a oportunidade de uma encarnação na face da Terra. Vamos fazer a nossa prece de início. Jesus, Mestre amado, que sempre nos atendes os pedidos e nos ouves as súplicas. Rogamos a sua bênção e a dos benfeitores espirituais para nós, para nossos familiares. Se bem-vindo em nossos lares e permaneça conosco durante toda a semana, acompanhando-nos nos momentos do sono, quando vamos ao encontro dos familiares que partiram, revendo os nossos roteiros para a presente encarnação e para toda a nossa trajetória milenar. Senhor Jesus, se bem-vindo ao nosso convívio. Traga-nos as tuas lições milenares, a fim de que possamos seguir-te em todos os momentos da nossa vida. Assim seja. Muito bem. Então vamos ao sorteio. Espero que dessa vez eu esteja enxergando melhor, porque nenhum óculos está dando certo aqui comigo. Vamos ver. Nós estamos no capítulo 23, página 280 da minha edição, né? O capítulo 23 versa sobre uma moral estranha, sobre odiar o pai e a sua mãe para segui-lo. Nós vamos ver um outro trecho, que é não vim trazer a paz, mas a divisão, onde foi sorteado. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua casa. Mateus capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado com um batismo, e quando me sinto apressado, que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 homens, 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3.
O pai estará em divisão com seu filho, e o filho com seu pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nogra com a sogra. São Lucas capítulo 12, versículo 49 e 53. É um trecho bastante forte e controverso das palavras de Jesus, quando ele fala que veio trazer a espada, sendo que nós o reconhecemos sempre como a doçura, a misericórdia, o entendimento em figura de gente, mas ele não deixa nenhuma dúvida quanto que as dissensões entre as pessoas podem se dar dentro de uma mesma casa quando elas não seguem os seus ensinamentos. Quando o pai não respeita o filho não respeita o pai, a nora não respeita a sogra não respeita a nora, a filha não respeita a mãe e vice-versa. Porque cada pessoa tem a sua maneira de pensar, cada um é um espírito individual, único, intransferível, e embora haja um acúmulo de influências familiares através da educação e do convívio, cada criatura estabelece as suas normas de conduta, os seus medos, os seus motivos, as suas escolhas, a sua ação. Cada pessoa, portanto, age de acordo, na maioria das vezes, simplesmente com os seus interesses. Eles não procuram as lições de Jesus, mas eles procuram aquilo que lhes facilite a vida. E por isso há dissensões familiares. Os filhos cobram dos pais uma permanente atuação de amparo, de sustentação, mas esquecem que eles também devem aos seus pais o mesmo amparo, a mesma sustentação, a mesma compreensão, e que as atitudes e as situações se modificam ao longo da existência e nem sempre as criaturas podem dar aquilo que desejariam, porque muitas vezes já não possuem aquilo que lhes é cobrado para lhes dar. E então o que nós vemos atualmente é muita dissensão familiar entre os esposos por incompreensão total dos valores, das necessidades e das liberdades individuais, porque uma pessoa quer mandar na outra, uma pessoa quer sobrepor-se à outra, impor as suas condições, impor as suas vontades. Isto é total ausência de amor. E como não há amor, não encontramos aí senão o fogo que queima, o fogo do testemunho, o fogo da atitude, o fogo da atuação, o fogo das escolhas, o fogo da intemperança, muitas vezes verbal, o fogo da incompreensão, da frustração, do desespero. Vamos ver o comentário que se segue a esse trecho tão controverso. Vamos ver quem é que escreve sobre isso. Parece-me que é o próprio Kardec, e ele fala, para olharmos depois a introdução, o parágrafo 5º, parágrafo 4, sobre Sócrates e Platão, que são precursores da ideia cristã e do espiritismo. Inclusive, hoje há muita controvérsia em todas as partes, porque Sócrates, Platão e Aristóteles não estão sendo seguidos pela que se intitula elite cultural dos países e do Brasil. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessou de pregar o amor ao próximo, quem pode dizer,
Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra e tenho pressa que ele se acenda? Essas palavras não estariam em contradição flagrante com seu ensinamento? Não há blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há nem blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas testemunham sua alta sabedoria. Somente a forma um pouco equívoca não exprime exatamente o seu pensamento. Desculpa. O que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão toda pacífica numa missão de perturbações e de discórdias, consequência absurda que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Isso também está no capítulo 14, número 6. Toda ideia nova encontra forçosamente uma oposição, e não há uma única que tenha se estabelecido sem lutas. Ora, em semelhante caso, a resistência está sempre em razão da importância dos resultados previstos, porque quanto mais é grande, mais fere os interesses. Se é notoriamente falsa, se julgada sem consequência, ninguém com ela se preocupa, deixam-na passar, sabendo que não tem validade, nem vitalidade. Mas se é verdadeira, se repousa sobre uma base sólida, se entrevê futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que há um perigo para eles e para as ordens das coisas em cuja manutenção estão interessados. Por isso caem sobre ela e seus partidários. Veja, o comentário de Kardec é bastante claro, é bastante sábio, porque ele diz que todas as ideias novas trazem sempre um manancial muito grande de oposição até que elas se estabeleçam. Portanto, há muita luta na aceitação dessas novas ideias e mais na admissão dos seus valores intrínsecos quando elas são expostas. E Jesus veio trazer valores muito amplos e novos a toda a humanidade. Ele vem contra a pena de talião, ele vem contra o ódio até mesmo aos inimigos, ele vem contra a violência. Ele é totalmente pacificador, mas nem por isso deixa de ser justo e de saber que as suas lições não se estabeleceriam sobre a terra, e olha que já são passados mais de 2000 anos, sem muita luta, sem muita discórdia, sem o fogo do testemunho a milhares de criaturas que abraçaram suas ideias, aqueles servos fiéis que deram a sua vida primeiro no circo romano e depois, através dos tempos, em todos os locais, em todas as civilizações. E por isso que há as dissensões familiares, porque na família há uma luta de interesses que foge totalmente aos preceitos cristãos, que foge totalmente à visão mais imortal e eterna dos nossos compromissos e das nossas atribuições. E então a dissensão aparece, porque as criaturas querem mandar, as criaturas só julgam trazer as coisas para os seus interesses, como se diz vulgarmente, puxar a sardinha para o seu lado, puxar a sardinha para a sua fogueira, para o seu próprio benefício. Quando a família justamente é uma união de criaturas que já vêm muitas vezes em várias encarnações tentando progredir através das suas escolhas,
através de uma certa afinidade entre elas, afinidade de ideais, de buscas, roteiros mais ou menos similares, mas quando chegam à Terra, os interesses peculiares e pessoais de cada um acaba falando mais alto. É o egoísmo, é o orgulho, é a vaidade, é o jogo dos interesses que ditam as normas de regra, e não mais o coração, e não mais a concórdia, e não mais a união. No entanto, essa união faria a força de cada um e transmitiria força a todos. Esta união faria com que não houvesse dissensão, porque um buscaria entender as necessidades do outro, um buscaria somar a sua força à força do outro para melhor proveito, um aprenderia a dividir os problemas para que eles ficassem menores, a dividir aquilo que ele tem a benefício alheio, ou aprenderia a multiplicar os valores que unem essa família, esses familiares, a multiplicar esses valores numa somatória conjunta de forças para que todos se beneficiassem. Mas, infelizmente, o egoísmo fala mais alto e as criaturas acabam extrapolando além daquilo que lhe é direito e usando a violência, seja pela coação, seja pelas palavras, seja pelas atitudes ou até mesmo pela ação de uma violência física e direta. O ser humano ainda está muito atrasado para absorver essas lições de Jesus, e se as absorvesse não haveriam tantas dissensões e tantas lutas familiares, tantos desencontros e tantas incompreensões e tantos desenganos. Vamos continuar a ler a explicação de Kardec, muito oportuna a respeito disso. A medida da importância dos resultados de uma ideia nova se encontra, assim, na emoção que causa em seu aparecimento, na violência da oposição que levanta e no grau e persistência da cólera dos seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Assim o fizeram morrer, querendo matar a ideia, matando o homem. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira. Cresceu porque estava nos desígnios de Deus. E saída de um obscuro burgo da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão. Ou seja, a ideia de Jesus foi ser propagada em Roma, que era a capital do império que dominava o mundo então. Em frente dos seus inimigos mais obstinados, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, porque ela derrubava as crenças seculares que muitos tinham bem mais por interesse do que por convicção. Parece que o YouTube está saindo do ar, não está transmitindo. Aí as lutas mais terríveis esperavam os seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, ou seja, ativaram o circo romano contra os cristãos, porque não conseguiam combater as ideias. Mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque se sobrepunha como verdadeira sob suas predecessoras.
Há que observar-se que o cristianismo chegou quando o paganismo estava em seu declínio e se debatia contra as luzes da razão. Era praticado ainda quanto à forma, mas a crença tinha desaparecido. Só o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é tenaz, não cede jamais à evidência, se irrita tanto mais quanto os raciocínios que se lhe opõem são mais peremptórios e lhe demonstram melhor o seu erro. Ele bem sabe que está em erro, mas isto não lhe toca, porque a verdadeira fé não está em sua alma. O que mais teme é a luz que abre os olhos aos cegos. Este erro lhe tem proveito e por isso se agarra a ele e o defende. Isto aí vale para o cristianismo e vale para qualquer movimento de progresso da humanidade. Impressionante quando a verdade começa a mostrar aquilo que está em erro, a mostrar pela sabedoria, pelo raciocínio lógico, pela evidência dos fatos, a realidade dos eventos, a realidade das ideias que realmente se impõem pela sua validade, pelo seu valor intrínseco, aquilo que está esboroando, como na ocasião era o paganismo, eram as ideias romanas, aquilo que já se mostra em declínio, assula a sua violência com mais virulência, com mais despotismo, com mais insistência. Quando a luz mostra às claras onde está o erro, onde está a mentira, onde está a hipocrisia, onde está a fraude, aí ela se faz então mais mentirosa, mais virulenta, mais tenaz, mais hipócrita na sua atuação. Então, vejam, Jesus, sem nenhuma violência, sendo alvo dela em todos os momentos, desde o seu nascimento e mesmo antes, através dos seus profetas, ele, através dos seus exemplos, das suas palavras, da sua atitude e depois dos seus seguidores que gravaram a sua vida, ele se impôs através das nações e através dos tempos. Mas, tal como ele, Sócrates, Platão, Aristóteles, também através da sua filosofia, da crença na vida imortal, também impõe aos falsos adeptos do poder a falcatrua em que eles estão inseridas e as ações e os exemplos dos mentirosos de todos os tempos são vistos às claras, são escancarados na sua virulência e nos desastres provocados pela sua ação iníqua, devastadora, mentirosa e tenaz. Então, o fogo de Jesus haverá de afastar o erro da verdade, a mentira daquilo que é verdadeiro, a falcatrua das ações nobres e ideais, a falta de caráter da verdadeira ética e moral. Acho que vocês ficaram sem a nossa live no YouTube, mas teremos no Facebook
e gostaríamos de responder aos seus comentários e participar, porque esse trecho do Evangelho é um dos mais atuais que nós podemos transmitir na nossa atuação diária, dentro dos nossos lares, na rua, nas escolas, na nossa atuação pela internet, pelas palestras, pelos estudos, nas universidades e nos movimentos realmente libertários da consciência humana, que não se deixam enganar pela mídia enquanto quarto poder e nem pelos poderosos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, gratos a Jesus por seus ensinamentos tão oportunos quanto atuais. Sê conosco, Jesus, no nosso dia a dia. Estejamos nós felizes ou em agonia, estejamos cientes daquilo que nos trazes. Faze-nos, Senhor, cada dia mais capazes de reconhecer o erro e reconhecer a mentira, de falar a verdade e, quando a alma delira, nos mecanismos da ignorância pertinaz. Faze-nos, Senhor, cada dia mais capazes. Faze-nos, Senhor, que teu verbo nos esclareça e nos faça imediatamente conhecer a verdade, para que mergulhemos a cada dia na ação daquilo que nos trouxeste da eternidade. Faze-nos, Senhor, o espírito de luta para vencermos a negra disputa de Mamon e do Deus ideal. Que jamais sejamos servos do mal, mas espalhemos o bem por ideal. Faze-nos, Senhor, servos, mais do que discípulos, no trabalho ingente em que estamos unidos, no trabalho do bem a se espalhar na terra, e a todos aqueles que abraçam o erro, descerra-lhes a verdade, descerra. Ah, Senhor, que sobre a terra imensa se faça o teu amor e esclareça o mal, para que não haja tanta dor na terra e possamos espalhar o Evangelho e o ideal. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos. Vamos lá. Saúde a vocês, muita bênção e paz para toda a semana, para seus dias e suas noites. Nós teremos a nossa psicografia pública dia 27 próximo, na terça-feira, no Espaço Moreira, com a ajuda do Grupo Bezerra de Menezes, das 14 às 16h30, Rua Moreira e Costa 66, Ipiranga, São Paulo, se Deus quiser. Vejam as nossas lives e o nosso colóquio com Mariluza.